Bom dia, paz de Cristo, Adevec, Boston, que alegria estar aqui, nós estamos felizes por essa oportunidade, por esse privilégio. Eu vim com a Frozen, está aqui a Frozen, minha esposa, ela disse assim: amor, a gente precisa conhecer a neve, não é? A gente sempre vai para a Flórida, né? Onde nós temos parentes, ali em Ocala, Orlando, mas pela primeira vez aqui no norte, na região mais fria. Falou, estou orando porque a gente vai lá para a gente ver neve. E não tinha nada, nenhuma notícia ainda, né? Aí 10 dias antes da nossa viagem, eu abri o jornal lá no Brasil, tá bem grande, maior nevasca nos Estados Unidos dos últimos não sei quantos anos. Eu falei, meu Deus do céu, voo cancelado, neve para todo lado. Então a gente tá, eu falei no jantar de casais, né? Neve é muito bom, eu já vi, muito obrigado, glória a Deus, estou feliz já. É igual aquele parente que vem para sua casa, primeiro dia, aquela alegria. Aí no segundo, no terceiro, começa a ficar, né? Mas é brincadeira, estamos muito felizes. Obrigado, pastor Christian, pastora Dani. Enfim, uma longa história. Eu conheci o pastor Christian. É uma situação inusitada, talvez ele não lembre. Mas quando ele estava indo para o Brasil, você ligou para a igreja, a sede, lá no Rio, templo antigo ainda. E foi eu que atendi a ligação. Naquela época. Depois ele pastoreou o Recreio. Foi nosso pastor lá em São Paulo. E sempre um pastor guerreiro. E tem feito esse trabalho incrível aqui. Eu confesso que no jantar de casais, você que estava lá, inclusive, deixa eu ler aqui, fiquei sensibilizado com esse rapaz. Como eu fui lá no jantar, eu vou fazer essa gentileza para ele. Aqui, ó, um dia me perguntaram até onde eu iria pela minha esposa. Respondi, até onde eu iria eu não sei, mas uma coisa eu sei, jamais voltaria sem ela. Te amo. Cadê? O obreiro esteve lá dentro, né? Cadê ele? Ah, tá lá, dá um aplauso lá para ele lá. Ó, depois você vai me dar um chips, tá? Aqui não é Leandro, aqui não é o correto, né? Mas quem estava no jantar, eu fiquei muito feliz com a equipe, com todo mundo, as brincadeiras, a igreja é muito receptiva. Parabéns aí, pastor, pastora, por todo o trabalho que vocês têm feito. Vamos à palavra? Abra sua Bíblia, por favor. Em Êxodo, no capítulo 40, nós enviamos pela DHL alguns livros, né? Como já está no finalzinho da nossa viagem, acho que só tem quantos? 9 ali, né? 6 livros ali. Quem estava no jantar adquiriu. Tinha o devocional acabou, mas esse é um livro de respostas. São 50 respostas que a minha esposa mais responde na rede social. Se você não segue ela, segue lá, Vanessa do Amor. São perguntas tanto quanto polêmicas, né? É um livro de 18+. Eu não deixo esse livro em cima da mesa. É para você que é casado. E tem muitas perguntas aqui. Meu marido está sobrecarregado financeiramente e se fechou. Como lidar sem brigas? É certo emprestar dinheiro para a família dele sem me consultar? Isso aqui é a pergunta que está aqui. Eu desejo muito minha esposa, mas na hora H ela sempre inventa desculpa. O que fazer? Isso aqui são perguntas que tem aqui. Não está lá no final. Está lá, né, amor? Para você assinar depois, tá bom? Muito bem. Vamos ler então o texto. Êxodo 40. Diz assim: finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. E assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Glória a Deus. Esse texto é um texto não tão conhecido, mas que fala de uma história muito conhecida por todos nós, que é a saída do povo de Deus do Egito. A Bíblia conta pra gente que o povo ficou escravo no Egito por 430 anos. E um dia Deus decide tirar o povo daquele cenário, daquele tempo, daquele lugar. Deus levanta um homem chamado Moisés para liderar o povo até a terra prometida. Só que entre a terra prometida e o Egito havia o deserto. E na Bíblia
todos esses lugares são analogias àquilo que a gente vive hoje. O Egito fala do nosso passado, fala de um lugar de escravidão, um lugar de prisão, um lugar em que a gente tem a nossa visão limitada. A terra prometida fala do nosso futuro, também do nosso futuro espiritual. Eu creio que todos nós aqui estamos aqui aquecendo essa promessa de que um dia nós estaremos com o Senhor e com Ele reinaremos para sempre. Mas a Bíblia também fala sobre a nossa terra prometida como os nossos objetivos, nosso futuro. Aqui, por exemplo, nós estamos pisando, em cima de uma promessa. Essa igreja aqui um dia foi uma promessa. Você está aqui, eu estou feliz demais, meu coração está alegre, porque eu estou vivendo, andando em cima daquilo que um dia foi apenas um sonho. E é fato, This is just the beginning. Existem coisas muito maiores de Deus para a ADVEC Boston viver aqui nesse lugar. Mas é uma promessa. E na sua vida você também tem promessas. Amém? Quem tem promessa de Deus aqui? Você tem promessa, não é, de Deus? No seu casamento, no seu trabalho, na sua vida espiritual, com a sua família. Eu acredito que a maior parte de vocês que veio aqui para essa terra abençoada, veio sonhando com uma promessa. Mas eu preciso ser claro com você. Entre a promessa e o Egito existe o deserto. E por que existe o deserto? A Bíblia diz isso, que quando Deus leva o povo pelo deserto, a caminhada era de 320 quilômetros, o povo atravessaria o deserto em 2 semanas de caminhada. 2 semanas caminhando, em 14 dias o povo saía do Egito e chegava na terra prometida. Mas a Bíblia diz que Deus leva o povo por um caminho mais longo, que duraria mais ou menos 40 dias, para preparar o povo para entrar na terra prometida. Se o povo entrasse na terra, a Bíblia diz que haviam gigantes, jebuseus, ferezeus, cananeus, enfim, e eles não iriam conseguir enfrentar aquele gigante. Deus leva o povo pelo deserto para preparar o povo, para adaptar o povo a uma vida de liberdade. Então é uma grande questão que a gente fala: Senhor, está demorando muito, é porque Deus está preparando algo para mim, que Deus está fazendo, Deus está... Irmão, Deus não está preparando nada. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, já está tudo pronto. Deus já está lá no seu dezembro. Deus já está lá no seu amanhã. Deus não tem dificuldade de nada. A questão então não é a promessa que está pronta ou não. A questão não é o lugar, a questão não é para onde Deus está te levando. A questão sempre sou eu. Eu não estou pronto ainda. Deus precisa permitir que coisas aconteçam na minha vida para amadurecer a minha vida, para me preparar para receber aquilo que Ele tem para mim. Eu poderia, por exemplo, dar uma moto de presente para o meu filho de 9 anos de idade. Poder eu posso. O que vai acontecer se eu der uma moto para ele? Ou vamos adaptar, um snowmobile, Se eu der uma moto da neve, o que vai acontecer? Ele vai quebrar a cara, vai machucar alguém e a responsabilidade vai ser minha. Então, por mais que eu possa dar, ele é que não está preparado para receber. Então, a herança de Deus para a sua vida, não tem o que fazer. Eu não posso construir a minha própria herança. O filho não constrói herança, veja, é o pai que constrói a herança para o filho. O que Deus tem para você já está pronto, mas eu preciso amadurecer para me preparar para receber aquilo que Deus tem para a minha vida. E é por isso que o povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Porque apesar daquilo que Deus queria dar para eles já estar pronto, eles não estavam prontos para receber. E morreram no deserto, que era para levar 40 dias, levou 40 anos. Eu não quero atrasar aquilo que Deus tem para mim, à medida em que eu não permito que Deus me amadureça. Então veja, o deserto na sua vida é um processo, fala processo. Tudo aquilo que você está vivendo hoje na sua vida é uma preparação de Deus para aquilo que você vai viver amanhã. Deus está cuidando de você em cada problema, em cada detalhe, em cada desafio. Deus está amadurecendo você, preparando você para você entrar na terra da promessa. E sabe o que é legal? Na travessia do deserto, Deus cuida da gente em cada detalhe. Então eu quero falar hoje rapidinho sobre o cuidado de Deus, os sinais de Deus na travessia do nosso deserto. Cada um aqui está atravessando um deserto. Você veio hoje aqui pela manhã,
vivendo coisas na sua vida, sem entender o cenário, mas querido, Deus está cuidando de você. E o cuidado de Deus na travessia do deserto nunca foi sobre provisão. Ao longo da travessia, Deus sempre cuidou do povo, dando direção para aquele povo. Então, vamos entender isso aqui no texto, a caminhada de Deus com o povo. Primeiro sinal de Deus que a gente precisa seguir para experimentar esse cuidado sobrenatural, está lá em Êxodo 13, 21, diz assim: durante o dia o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para mostrar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia. A coluna de nuvem ia adiante deles de dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Primeiro sinal de Deus no processo da travessia é a nuvem. Fala nuvem. A nuvem de Deus, para aquele povo, era o GPS que o povo tinha para atravessar o deserto. Hoje, quando você sai de casa, o que você coloca lá? É o Waze, não é? Mais famoso, o Maps, ou o aplicativo da Apple, disseram que funciona melhor para cá. Peguei o carro em New York, para vir para cá, eu me perdi umas 2 vezes, paguei uns 4 pedágios a mais, né, em dólar. Aí você faz a conta, converte, aí você começa a gritar no carro. Ah! Vanessa, me ajuda, pô, vamos embora, mas não errar. São muitas saídas ali em New Jersey, né? Mas sem o Waze, meu irmão, eu não ia chegar aqui na hora certa. Eu ia me perder. A nuvem para aquele povo era um sinal de Deus para direcionar o povo, para levar o povo até a promessa de maneira mais rápida. Entenda, enquanto a gente está debaixo da nuvem de Deus, eu chego aonde Deus tem para mim. Não é andar adiantado nem andar atrasado, é andar no tempo do Senhor. Eu não posso sair debaixo da nuvem de Deus, porque se eu sair, eu vou me perder. E os antigos, eles caminhavam no deserto, observando as estrelas. Não tinha instrumento de navegação, não tinha sinal. O deserto é um lugar sem sinal, sem nada. Não tem placa, ó, terra prometida, para cá. E às vezes não é assim. Deus dá uma promessa para você, e você gostaria que Deus te desse um mapa. Senhor, como vai ser? Quando vai ser? Como é que é? Eu vou para onde? Vou para cá, vou para lá. Não tem. Deus não sinaliza dia após dia para você. Mas Deus dá sinais da presença dele na sua vida. Como eu li, a nuvem era o sinal da presença de Deus para aquele povo. A Bíblia diz que lá em Êxodo 40, quando o tabernáculo ficou pronto, Deus se manifestou na nuvem. Então a nuvem lá era o próprio Deus com eles, irmão. Você não está sozinho nesse deserto. Deus está com você. Existe uma nuvem te acompanhando. O povo olhava para a estrela, e hoje existe muita gente que também está do mesmo jeito. Acredita em signo. Ah não, mas meu signo é Libra. Aí coloca desculpa por a maneira de que é, porque é o signo. Outro olha o horóscopo, a temperatura, sei lá, e olha a notícia do jornal, o dólar, o Twitter lá do Trump, ou o Brasil, você está aqui, está vendo lá no Brasil, a sua família, as vozes que direcionam a sua vida, querido. E aí você começa a se afastar do sinal de Deus. Então o que tem direcionado a sua vida já não é mais a nuvem, mas outros sinais que a gente vai procurando. E o diabo é tão sagaz que ele acaba colocando no nosso caminho outras vozes para tirar a gente debaixo da nuvem do Senhor. Mas eu quero declarar essa manhã sobre a sua vida, querido, em nome de Jesus, que esse ano você não vai ser dirigido por estrela, você não vai ser dirigido por notícia ruim, por voz de ninguém, por família do Brasil. O que vai dirigir a sua vida é a nuvem do Senhor. Eu não vou sair debaixo da nuvem de Deus. Fala para alguém aí, não saia debaixo da nuvem. Não saia debaixo da presença do Senhor. Porque sair debaixo da nuvem é viver a vida ao léu da sorte. E a Bíblia diz que o povo tinha um coração duro, queria se afastar da direção de Deus. Ou muitas vezes a gente anda não por direção, mas como eu disse, por provisão. E na travessia do deserto, Deus estava, lembre disso. O cuidado de Deus com o povo não era apenas levar o povo para a terra prometida, mas era mudar a mentalidade do povo. Que não era difícil para Deus tirar o povo do Egito, como a gente sabe. Por mais complicado que fosse as pragas, o mar vermelho se abrir, aquilo ali foi fácil para Deus. Agora, o que é complicado? É tirar o Egito de dentro do povo.
É mudança de mentalidade, porque isso nem Deus pode fazer. E por isso que Deus permite que circunstâncias aconteçam na nossa vida para nos obrigar a mudar quem a gente é, para preparar a gente para entrar na terra, lembra? Então Deus está preparando a gente no deserto. Então se eu sair debaixo da nuvem, eu saio debaixo do preparo, eu me afasto. Os inimigos me pegam, eu me perco. Ou eu nem entro na terra prometida. Então eu posso sim, com as minhas atitudes, atrasar aquilo que Deus tem para a minha vida. O que era já para ter acontecido, não aconteceu, porque na hora de eu entregar o presente, não tem maturidade ainda, vou ter que reter aquilo que eu tinha preparado. Então, irmão, não caminha por provisão. Não caminha. Já viu aquilo de você ir no mercado fazer compra com fome? Não é? O que acontece? A gente compra, não é? Lá o Ginger Ale. Eu adoro o Ginger Ale, não tem lá no Brasil. Compra lá o Hits, aqueles biscoitinhos, né? Aquele pãozinho da Havaí. Havaí Roll. Aquilo ali, meu Deus, eu venho aqui, me dá aqui Havaí. Eu tô engordei de tanto Havaí que eu comi. A gente ama, né, amor? Walmart, eu fico lá, me deixa no Walmart. Eu quero ficar aqui, não quero comprar nada, eu quero só andar nos corredores aqui. Por quê? Porque o ser humano, por natureza, a provisão, se a gente não tomar cuidado, ela dirige a nossa vida. A gente caminha por onde o dinheiro está, pelo alimento. Por que o jejum é tão importante? Jesus ensina isso. Porque o jejum coloca o nosso espírito no centro do governo. Deus não quer que você viva por provisão, Ele quer que você ande por direção. Lembra o que aconteceu quando Jesus começou o ministério dele? A Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. 40 dias de jejum. Jesus estava com fome. E a primeira coisa que o diabo faz quando vai tentar Jesus, qual que é? Senhor, se você é poderoso mesmo, transforma aqui essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Aquele pão lá, imagina que fosse esse Havaí Roll aí, esse negócio aí de manteiga. Maravilhoso. Jesus falou o que para ele? Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu não me movimento por provisão, mas eu me movimento por direção. A palavra de Deus é o que dirige a minha vida. E quantas vezes talvez você veio para cá, normal, claro, em função de uma vida melhor. Preste atenção nisso. Você veio para cá preocupado com provisão, com dinheiro. Vamos ganhar mais, e do dólar, e vamos ganhar, vamos trabalhar. E aí sem querer, aos poucos, o dinheiro passou a governar a sua vida. E aí você faz conta, não vou no culto hoje não, porque pintou um trabalho especial para mim, então peraí, deixa eu ver, tantos dólares. Você começou a sair debaixo da nuvem de Deus. Você começou a ser dirigido não pela nuvem do Senhor, mas pelo dinheiro, por provisão. A Bíblia diz em Gênesis 26, se não estou enganado, quando a Bíblia diz que havia fome na terra de Gerar. E Isaac fala, eu estou com fome, vamos descer para o Egito. Normal, a gente ir para onde tem provisão. Esse é o andamento comum, óbvio da vida da gente. Deus fala, Isaac, não desças ao Egito. Isaac tinha uma opção, ou desobedecer a Deus e caminhar pela lógica humana, isso é que é o perigo. Caminhar pela lógica é ir por um caminho mais rápido. Lembra do um caminho reto para a terra prometida? Caminhar pela lógica é fazer o que é óbvio. É fazer o que a matemática diz que é o melhor. É fazer o que é mais fácil, o que é mais rápido. Mas a Bíblia diz que Isaac obedece a Deus. A Bíblia fala que Isaac semeia naquela terra desértica, sem nada, na fome. A Bíblia diz que naquela terra, naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais. Porque a questão não é a terra, não é o lugar. A questão é se eu estou debaixo da nuvem do Senhor, até a terra árida brota. Deus tem cuidado de você, meu irmão. Assim como Pedro lançou a rede na hora errada, do jeito errado, mas debaixo de uma palavra, o barco recebeu tanto peixe. E a palavra na Bíblia é, e Pedro colheu tanto peixe. Por que colheu? Porque não foi ele que pescou, foi o Senhor que mandou. Irmão, sabe o que eu aprendo? Se eu estiver debaixo da direção de Deus, eu também vou ter provisão do Senhor. Não vai ser do jeito que eu quero, não vai ser talvez com um excesso do meu trabalho, mas se eu estiver debaixo da nuvem do Senhor, Deus vai ter provisão para você. Não saia debaixo da nuvem do Senhor. Fica debaixo da nuvem com a sua família. Fica debaixo da presença de Deus. Prioriza a casa de Deus. Não viva em função da provisão, mas movimente-se pela direção de Deus. Porque o diabo pode tentar confundir você, atrasar você, enganar você em função da provisão. Segundo sinal de Deus, muito simples, é o fogo. E de fogo a gente entende aqui, né?
Ainda mais nesse período de inverno. A gente está aqui agora, eu estou até com calor. Por quê? Porque na hora do frio, não tem nada melhor do que um heating, né? Não é? Eu boto 75 Fahrenheit para dormir lá onde eu estou. Aí, tá lembrado do Brasil. Não é? Mas eu estou aprendendo. 65, 72 Fahrenheit é uns 23 graus Celsius. Não é? Que a conta matemática é complicada para fazer, mas eu gravei. Para você ficar bem quentinho. Não é? Porque quando você está com frio, e no deserto, a nuvem de dia, além de ser direção, dá para falar tudo aqui, mas a nuvem também era um guarda-sol, uma proteção para o sol causticante do dia. E o fogo era também, além de aquecer o povo do frio da madrugada, congelante do deserto, o fogo também era um elemento de proteção para aquele povo. Então veja, no deserto Deus tem sinal de direção, mas Deus também tem um sinal de proteção para a sua vida. Deus quer dirigir você, mas Deus também não vai deixar você sozinho, Ele vai te proteger. O que diz o Salmo 121, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, uma alusão ao deserto. De dia o sol não te ferirá e nem a lua de noite. O Salmo 91 também fala sobre isso, a proteção de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, irmão. Deus tem proteção para você. Deus quer esconder você. Se você estiver debaixo da direção de Deus, ninguém vai colocar a mão em você. Deus vai guardar você nesse lugar. Deus vai te proteger nessa travessia, porque Ele está levando você para a terra prometida. Agora, se eu saio da presença, que de dia é manifestada na nuvem, mas à noite, a manifestação da presença é o fogo, não é Deus que se afasta de mim. Eu é que saio da presença de Deus. E sair da presença de Deus no deserto é estar exposto aos animais, exposto às feras do deserto, às serpentes que andam. Pode pesquisar na história, as serpentes que andam rastejando escondidas no meio da areia da noite fria. Se você vê o texto de Atos ou em outros momentos da Bíblia, como em Elias, o fogo na Bíblia é o símbolo da presença de Deus ou do Espírito Santo. E o que falta para a gente às vezes não é o dinheiro, não é a influência, não é a amizade. O que falta para você às vezes é o fogo de Deus. Porque onde o fogo de Deus está, irmão, as coisas mudam de lugar. Deus muda o caráter, o casamento muda. Coloca fogo na tua casa, se aproxima da presença de Deus nesse deserto. Se aproxima do fogo, fica perto do fogo de Deus. Não se afasta do fogo não, meu irmão. A Bíblia diz que em Atos 26, se eu não estou enganado, quando Paulo está fazendo uma viagem, a Bíblia diz que ele pega uns gravetos para fazer uma fogueira, e quando ele coloca fogo, uma serpente se manifesta no meio daquela fogueira. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que não tem nada melhor para descobrir as cobras que estão ao nosso redor do que o fogo. O fogo de Deus vai tornar evidente quem são as cobras que estão lá na sua casa, lá no seu trabalho, por onde você anda. Onde tem fogo, meu irmão, a cobra não consegue se esconder. Se você tiver fogo na sua vida, você não vai andar enganado, porque Deus vai se manifestar e as cobras vão aparecer. E a Bíblia diz que o fogo tanto revela as cobras, quanto o fogo mata a cobra. Paulo sacode a cobra no meio do fogo lá, a cobra morre ali. A Bíblia diz que nada acontece com ele. A cobra lembra lá de Gênesis, quando Satanás se personifica em uma serpente e convence Adão e Eva, convence Eva e Eva contamina Adão. Serpente na Bíblia fala de mentira, de maldade, de engano. Onde há fogo de Deus, as serpentes não conseguem viver. Onde há fogo de Deus, a mentira, o engano. Então, querida, se tem alguma desconfiança sobre o seu marido, não precisa ficar igual desesperada. Coloca fogo de Deus na sua casa. Ô marido, se você tem algum problema no trabalho, alguma questão em casa, coloca fogo de Deus na sua vida. O fogo de Deus revela aquilo que está escondido. Eu comentei no jantar de um caso na igreja que eu atendi pouco de vir para cá, que o rapaz, 3 anos escondendo da esposa, descobriu que ele estava jogando no bet, no jogo. Eu vi nos comerciais da TV que aqui também tem muito jogo, né? Até mais talvez, né? Muito jogo, muito jogo. E 3 anos se passaram, aí ela pegou, o pastor falando para mim, Deus me mostrou. Eu fui abrir a mala, peguei o negócio, na hora que eu abri, apitou a notificação no celular dele. Eu tenho a senha, mas nunca não sou de ficar mexendo, mas apitou, mostrou. Não é? Porque, irmão, a mulher quando ora,
Deus dá um sonho para ela. E a mulher, quando sonha, complicado. Meu irmão, a mulher tem um negócio diferente com o Senhor. E ela viu, falou: meu amor, o que é isso aqui? O casamento ia ruir, a gente interviu a resgatar e restituir a confiança. E aquela mulher falou: pastor, eu estava orando a Deus por isso. E foi Deus que me mostrou. A outra família, o rapaz estava já por alguns anos também, juntava um pouquinho do salário em outro lugar. Ele de vez em quando usava, segundo ele, de vez em quando ele usava uma tampinha assim, lá vende um pininho assim de cocaína. Uma tampinha de caneta Bic fechadinha, um pininho. Ele usava, jogava fora, dava descarga. Nesse dia, depois de alguns anos fazendo, ele deu a descarga, a tampinha foi e voltou. Quem foi que pegou a tampinha no vaso? A filha, adolescente. Falou: mãe, o que é isso aqui que tem no vaso? A esposa desconfiava já, quando chamou a família sendo destruída em função de uma mentira que a gente pensa muitas vezes que consegue ficar em oculto. Irmão, o fogo revela tudo. A Bíblia diz que nos últimos dias as nossas obras serão provadas no fogo. Que o fogo prova aquilo que é ouro, o que não é ouro, o que é bijuteria, o que é verdadeiro. Sabe, então, a sua vida precisa ser passada pelo fogo. Deus quer provar o teu caráter, a tua casa, a sua família, porque o diabo não precisa de uma grande coisa. E eu tenho pensado sobre isso esse ano. Os nossos maiores erros não são em coisas grandes, mas são em coisas óbvias. O diabo não vai aparecer para você com um dragão chifrudo, porque se fosse assim você ia correr. Mas o diabo, ele se apresenta como essa serpente no deserto, que rasteja, que quer encontrar uma vulnerabilidade que você tem. Encontrar você desprotegido, o diabo só precisa de uma brecha. Então, irmão, tape brechas na sua vida. Coloca fogo na sua casa. Deus quer proteger você do pecado, proteger você do mal. Coloca a sua família perto do fogo do Senhor. A gente está lendo a Bíblia, o ano da oração. Chegar mais cedo no culto para você orar. Fazer um culto doméstico na sua casa. Você se levantar como homem e como sacerdote da sua casa. Uma esposa não resiste. Fala: pastor, minha esposa não está me negando e tal. Uma esposa não resiste quando ela chega em casa e ela encontra o marido orando com os filhos. Meu Deus do céu, a mulher fica: olha que homem que eu tenho. Uma mulher, ela admira um homem espiritual. Uma mulher admira um homem que é o sacerdote da sua casa, que ora pelos seus filhos, que toma a iniciativa de fazer um culto doméstico, ver o marido lendo a Bíblia. E muitas vezes é a esposa que puxa isso em casa, né, que, em geral, e traz: querido, assuma o sacerdócio da sua casa. Você é o homem que Deus chamou para governar a sua casa na travessia desse deserto. Em penúltimo lugar, a Bíblia dá um outro sinal, Êxodo 16. Diz assim: no final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada. A gente está vivendo aqui, né? Muito propícia a palavra. Neve estava sobre o deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar: o que é isto? Pois não sabiam do que se tratava, era inédito. E disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar. Um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram isso como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram o jarro, que tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o quanto precisava. Direção na nuvem, proteção no fogo e provisão no maná. Não só no maná, Deus mandou carne, Deus mandou o maná, o pão, e Deus mandou a água para o povo beber. Queridão, pode ficar tranquilo. Eu sei que a gente fica preocupado com a provisão. Jesus ensinou isso em Mateus 6. Não fica preocupado com o que você vai vestir, comer, porque os passarinhos se vestem. E sabe, os gentios que se preocupam com essas coisas. Mas eu, como pai, eu vou prover o que vocês precisam. Basta cada dia o seu mal. Não fica ansioso. O que você precisa é ficar debaixo da nuvem, andar perto do fogo, porque o maná do Senhor vai descer sobre a sua vida. Deus tem maná para você que confia nele, querido. Deus tem maná para a sua casa. O maná era o ensinamento diário. Era Deus ensinando o povo a dependência dele todo dia. O maná não era só um alimento, mas era uma escola de dependência. E às vezes Deus nos permite passar por algumas circunstâncias exatamente para que a gente dependa, para que a gente aprenda a viver aquilo que o pastor Christian falou aqui. Quem paga o seu salário não é o seu patrão.
Quem paga o seu salário não é o Trump. Não é o dólar, não é o trabalho que você faz. Não. Quem provê na sua vida é Deus. E se Deus é o teu provedor, querido, se você estiver debaixo da nuvem do Senhor, Deus vai mandar o maná para a sua casa. Deus vai guardar você. Não precisa você, como diz a palavra, você está buscando tanta coisa. Eu vejo tanta gente trabalhando e conquistando a vida. E dinheiro. Quando você chega lá na frente, você vê que você ganhou dinheiro, muito dinheiro. Prosperou muito. Mas perdeu a sua família. Perdeu a sua saúde. Perdeu dias. Perdeu tudo. O que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua casa, perder a sua própria alma? Quando a gente vive com o Senhor, anda debaixo da nuvem, Deus nos permite conquistar coisas ainda maiores. Eu vou chegar nessa parte aqui. Não tem nada melhor do que você estar com a sua casa na presença do Senhor, com a sua família. Não perca a sua saúde. Não perca a sua casa, o seu casamento, em função de uma velocidade que você desejou impor. E sabe, a pior coisa que tem é você correr tanto e você ir tão rápido, chega a correr. Quando você chega em algum lugar, você percebe que você foi muito rápido, mas você andou na direção errada. E que adianta correr muito? Eu digo, Senhor, eu não quero andar rápido e nem quero andar devagar. Eu quero estar debaixo da nuvem do Senhor. Porque caminhando com Deus você aprende que nem toda velocidade, nem tudo que te leva para frente é avanço na sua vida. Nem todo atraso com Deus é retrocesso. Às vezes o diabo ele só quer agilizar e acelerar as coisas para você. Lembra? Subir numa moto sem estar preparado. Entrar numa porta que não é a porta que Deus te abriu. E quando os israelitas acordavam de manhã, imagino que eles saíam da tenda e a primeira coisa que eles faziam não era olhar no celular. Não era olhar para baixo, eles olhavam para cima. Por que para cima? Eles queriam ver aonde a nuvem estava. Se a nuvem não andasse, eles ficavam debaixo da nuvem. Por mais que alguém falasse, não, vamos embora, acelera, corre. Não vou correr não. Porque a nuvem de Deus está parada. Mas também se eles estivessem cansados, não estava na hora, ou não achava que era a hora certa, se a nuvem de Deus andasse, eles andavam também. Porque está debaixo da nuvem a garantia da provisão de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou codornize, uma espécie de ave. E sendo cientificamente comprovado ou não, eu vi uma vez no Discovery Channel que as aves voam, o deserto como é tão longo e muito quente de dia, elas perdem força e acabam voando baixo. A Bíblia diz que aquelas aves voavam a 70 côvados de altura, na altura da cintura de um homem de estatura média. Ou seja, a carne veio na mão. Eles não precisaram nem fazer esforço, veio na mão. Os cálculos dos teólogos falam que toneladas e toneladas de carne para alimentar 2 milhões de pessoas no deserto. Se Deus enviou alimento na mão do povo para alimentar o povo com toneladas de alimento no deserto, você acha que Deus vai deixar você, meu irmão, ao léu da sorte, querido? Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, vai vir na tua mão. Se você estiver debaixo da nuvem, Deus vai enviar para a sua casa, vai enviar para a sua família, alguém vai te ligar, alguma coisa vai acontecer, você vai ver milagre. A Bíblia diz que quando eles viram aquilo ali, a palavra traduzida do hebraico para o nosso idioma, para o português, é maná. Mas isso significa uma expressão. O que é isso? Quando eles viram aquilo, era algo inédito, tão surpreendente, porque era um lugar inóspito. Não havia fogão, não havia nada, não tinha eletricidade, não tinha condição nenhuma. Era um lugar assim que não havia possibilidade de nada, tudo destruído, é deserto. E no deserto, Deus enviou comida do céu. Tem gente que fala assim, né? Ei, rapaz, bênção não cai do céu, não. Alimento não cai do céu, não. Irmão, com Deus, alimento cai do céu, sim. Caía do céu o orvalho, eles olhavam, meu Deus, o que é isto? Irmão, quero declarar essa palavra, eu sinto Deus nessa palavra, meu irmão, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Se você estiver debaixo da nuvem, o que Deus vai fazer na sua casa, na sua papelada, na sua família, naquilo que você trabalha, no seu ministério, quando você olhar para aquilo que Deus fez, você vai ter que dizer, o que é isto? É algo inédito, sobrenatural, glória a Deus. O que é isso que Deus está fazendo, meu irmão? O que é isso? Às vezes eu olho para a minha casa, porque Deus tem feito, as portas que Deus tem aberto. Recentemente a minha esposa, lá em Sorocaba, assumiu um trabalho lá, através de uma pessoa. Ela comprou uma franquia da Prudential,
que é uma empresa enorme, né? A gente foi até na Times Square, né, amor? Aquela viagem que você ia ganhar, tá lá no topo da Times Square, Prudential, uma seguradora de insurance, um negócio enorme. E ela prosperou muito, né, amor? Era muito, né? Era muito rentável. Meu Deus. E um dia, 2 anos depois, viajamos para a Austrália, ela ganhou um prêmio. Viajamos para a Austrália, fomos em Doha, no Catar. Aí no ano seguinte seria o prêmio para quem fosse bem na empresa, ia ser Nova York. Aí coloca lá quem é o PII, né? A empresa coloca a foto da pessoa na Times Square, lá no topo da Prudential lá e tal. E a gente sonhando com aquilo, aí Deus falou com ela: minha filha, isso aí, me dá aqui, isso aqui, né? Isso aqui é legal, prospera, mas isso aí vai te tirar, lembra, da direção que eu tenho para você. E com muito pesar, para mim principalmente. Eu falei: amor, você orou? Fez prova com Deus? Tem certeza? De novo, tem certeza? Amor, tenho certeza. Não entrega. Ela pediu para sair da empresa da Prudente. Sai fora, deixa isso para lá. Deixou de receber um valor expressivo mensalmente. E dizia: Senhor, o Senhor proverá. E naquele momento a gente passou a viver, não é, uma certa limitação. Lembra que quando Deus vai transicionar a gente para uma terra da promessa, a gente vive um deserto. E o deserto não é para matar a gente, é para mudar a nossa mentalidade, para a gente viver aquilo que Deus quer para a gente. Não é para te matar, meu irmão, é para preparar você, para você entender que o teu provedor é Deus. Pouco tempo depois, ela deu continuidade ao ministério dela. Aí lembra, ela postou um vídeo, não foi, amor? Um vídeo que ela postou, a gente pediu um sinal a Deus. Um vídeo que ela postou, do nada. Nunca colocou R$1 na rede social, né, bem? Nada, de tráfego pago, nada, um vídeo. Ela ganhou 40 mil seguidores com um vídeo. Daquele vídeo, palestras, aí fez o livro, as coisas acontecendo. Hoje que a gente olha, né, para o que Deus tem feito, fala: meu Deus. A gente olha para Prudente, para hoje, fala: como Deus tem prosperado a gente, por uma coisa que está sendo direcionada para o chamado dela. Aí estava lá na Times Square, olhou para aquela torre lá e falou: meu Deus, não foi o Prudente que nos trouxe aqui, foi o Senhor que nos trouxe aqui. Foi Deus que nos colocou aqui nesse lugar. Meu irmão, se você acreditar, crer no Senhor, você vai dizer: o que é isto? Olha o que aconteceu, meu irmão. Eu acho que tem gente que se esqueceu de onde você estava, onde você era. Eu estava descendo, né? Ontem levei o pastor Christian, né? Eu levei ele lá em Nashoba. E descemos lá, vê lá o Instagram do pastor, você vai ver lá no story, está lá o nosso vídeo descendo. Cara, eu falei: meu Deus do céu, aí eu falei com a pastora Dani: caramba, a gente está escorregando aqui. Eu escorregava de papelão na Vila Cruzeiro. Eu descia lá na favela, lá eu estava descendo lá, irmão. Olha, eu estou aqui na neve, estou em Boston, meu irmão. E aí eu acho que tem gente, talvez se esqueça. Olha onde você estava, meu irmão. Olha onde Deus te tirou, você agora está aí cheiroso, né? Roupinha bonita, andando de New Balance, né? Todo chique, cheirosinho lá, né? Dormindo com aquelas velhinhas em casa, até cheirinho no banheiro. Desculpa aqui, eu vou falar isso aqui, não vou falar. Com esse papel higiênico maravilhoso que tem aqui, e papel alumínio maravilhoso. Aí vou falar: agora você está limpando a bunda com papel com lenço umedecido. Lenço umedecido, cheiroso, até a sua bunda está cheirosa. Irmão, meu irmão, eu tenho que agradecer a Deus. Levanta a tua mão e agradece a Deus, como Deus tem sido bom com você. Graças a Deus. Deus tem maná para a tua casa, maná para a tua vida. Deus tem guardado você. Não saia debaixo da nuvem. Fica debaixo da presença de Deus. Agora eu queria que você dissesse, vira para o lado assim, fala para alguém com muito carinho: milagre não anula responsabilidade. Deus manda o maná, Deus mandava a codorniz, não é? Mas o milagre, a gente acha que o milagre que Deus faz vem pronto. Eu acredito que essa igreja aqui, esse galpão, conversando com o pastor Christian, é um milagre. É algo sobrenatural, é algo especial, é um começo de coisas grandes que Deus vai fazer. É um milagre. Lembra, a terra prometida vai chegar. Agora, irmão, isso aqui não veio pronto. Caramba, ouvindo a história, é um esforço, é um sacrifício como tem sido. Para você que é voluntário, que trabalha aqui, que serve, parabéns pela sua dedicação, pelo esforço, sabe, pelo seu trabalho. Por quê? Porque apesar do milagre, Deus mandar um milagre, Deus abrir a porta, eu tenho que entrar pela porta. Deus mandava todo dia o maná, o floquinho lá, e a Bíblia diz que o pai da família, a casa tinha que ir lá e tinha que recolher aquele floco em cima da areia. Já tentou pegar coisa em cima da areia? A dificuldade que é? Devia vir sujo o maná.
Tinha que tirar aquilo lá, limpar, preparar o alimento e cozinhar aquele alimento, aquela carne. Não era fácil não, irmão. Deus tem dado matéria-prima para você reconhecer aquilo que Deus dá. Eu vejo pessoas reclamando, mas é porque eu tenho tal coisa, eu preciso de tal lugar. A gente pensa que para chegar no lugar que Deus tem para a gente, Deus tem que mandar alguma coisa ainda. Mas muitas coisas que Deus já prometeu para você não depende do que Deus ainda vai te dar. Não é do que você não tem, mas é sobre aquilo que você já tem e não reconhece. Deus tem talentos para você, a oportunidade, uma igreja para você servir, uma família para você amar, um trabalho para você prosperar. Meu irmão, pega o seu maná, recolhe aí o maná que Deus tem te dado, pega a sua matéria-prima, vai bota para quebrar, vai cozinhar o que Deus te deu, vai se preparar. Porque parece que o maná, olha, é uma coisa tão sábia. O maná parece que é só uma coisa que Deus manda para alimentar o povo. Mas não é. Primeiro, que o maná estragava para o dia seguinte. Tinha gente que pegava muito, retia além do que precisava, estragava, apodrecia em casa. Imagina um fedor que levou na tenda lá. Porque Deus, lembra da oração de Jesus? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Jesus disse, os pais de vocês comeram o maná do deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná já era um símbolo daquilo que nós hoje precisamos fazer todo dia. O que é? Nos alimentar da presença de Jesus. É alimentar, o que é ceia? É alimentar aquele pão, é lembrar, é uma memória profunda e saber que o que alimenta a nossa alma é o Senhor. E como alimento o Senhor precisa estar na nossa vida todo dia. Todo dia ler a palavra, todo dia estar perto do Senhor, todo dia alimentar o meu espírito, porque se o meu espírito estiver forte, eu conquisto, eu venço, eu rompo. Mas se eu só alimentar a minha carne, é só Shake Shack, é só Five Guys, é só essas coisas, Longhorn, é só. Aí, beleza, ótimo, glória a Deus. Mas assim como você alimenta a sua carne, você precisa alimentar o seu espírito. Ler a palavra, dedicação ao Senhor, as disciplinas espirituais básicas. Lembra, é o básico. Se você fizer só o básico esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. O que é o básico, pastor? Ter o seu tempo de oração, ler a palavra com a sua família, cuidar da sua família, servir na igreja. Isso é o básico. E é o básico que vai fazer você prosperar. É o básico. Que lindo, Deus estava então ensinando o povo a produzir o seu próprio alimento. Se você pesquisar na história, eles eram escravos, lembra? Como escravo, olha que isso aqui é muito interessante. O escravo, ele não tem sonhos, porque ele não tem futuro. O escravo vive em um platô de estabilidade plena. E para muita gente é até confortável, porque é isso que eu tenho para a minha vida e esse é o meu ponto final, acabou. Eu não tenho que trabalhar mais além do que eu trabalho, eu não tenho surpresa, eu não prospero, eu não preciso crescer, eu não tenho futuro, eu não tenho como sonhar em nada. Essa aqui é a minha porção acostumada. Eles comiam uma ração e eles reclamam, Moisés, que saudade dos alhos e das cebolas do Egito. Eles falam isso, lembrando do alimento que eles comiam lá no Egito. Com o maná, Deus está ensinando para eles, olha, calma, vocês estão lembrando do alho do Egito, mas eu estou ensinando vocês a produzirem o seu próprio alimento, a construírem a sua vida, porque a Bíblia diz que quando o povo coloca o pé na terra prometida com Josué, Deus fala, Josué, a partir de hoje, amanhã não vai cair mais maná, vocês vão ter que plantar para comer. Vocês vão ter que construir a sua própria vida. Deus estava ensinando o povo a mudar a mentalidade do povo. Agora, meu irmão, se no Egito eles comiam alho e cebola, a Bíblia diz que na terra prometida era leite, era mel, era um cacho de uva que nem 2 homens conseguiam carregar. Querido, calma, não desiste, continua sendo fiel, porque o futuro que Deus tem para você é muito, muito, muito maior e muito melhor do que o lugar de onde Deus te tirou. Não olha para trás não, não murmura não. Regaça a sua manga, bota para quebrar, confia no Senhor. Porque já já as coisas vão clarear. Já já você vai poder viver daquilo que você mesmo está produzindo. Viver da promessa. E é não ficar acomodado, preso a uma circunstância que não muda. Quando Jesus fala que tem uma vida de abundância, é abundância em todas as áreas. O Senhor não compactua com pobreza, com desgraça, com doença. Deus quer que você viva uma vida de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Para isso eu preciso mudar a minha mentalidade. E a palavra nos ensina em Romanos 12:2. Não se conformem, não tomem a forma do mundo, mas mudem o mundo a partir da sua mentalidade.
Eu preciso permitir que a palavra de Deus transforme a minha mente, para eu entender e compreender aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Creia, Deus tem maná para você. Em último lugar, em Êxodo 15, 22, a Bíblia fala, não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, que o povo para em um lugar com sede. O povo estava com sede. Eles comeram carne, pão, mas não beberam água. Estavam caminhando alguns dias e não tinha água. E água no deserto é vital para a vida. A Bíblia diz que eles param numa fonte de Mara. Quando eles bebem a água estava amarga. E engraçado, né? Eu acredito que Deus, às vezes, faz essas pegadinhas, né? E a gente experimenta algumas coisas para provar a nossa fé. Para a gente viver milagre. Água amarga. Eles começam a reclamar com Moisés. Moisés, água amarga. Trouxe aqui, reclamava, murmurava, reclamava. Muita gente reclama. A murmuração é uma coisa terrível. É uma reclamação descabida, ou seja, não tem sentido murmurar, reclamar. Sabe, isso alimenta o plano satânico de Deus para a tua vida, do diabo para a tua vida. Mas quando eu olho para uma situação adversa e creio que a partir daquela situação eu posso viver um milagre, isso atrai Deus para a sua vida. Eu tenho situações de amargura na minha vida também, mas eu olho, Senhor, o que isso quer produzir de milagre na minha vida? Talvez tenha alguém aqui nessa manhã que está com a vida amarga por algum motivo. Uma amargura no seu trabalho, uma amargura na sua história. Sua vida está amarga por alguma circunstância difícil, por alguma questão que você tem vivido. A Bíblia diz que quando Moisés ouve aquilo, Deus fala com ele: Moisés, pega um pedaço de madeira, joga nessa água. E a Bíblia diz que a água que era amarga se torna potável, se torna doce. A madeira na Bíblia é também um apontamento para a cruz. Cristo tem poder para transformar qualquer amargura da sua vida. Aquilo que é amargo na sua casa, que é amargo no seu casamento, ao toque do Senhor, se torna puro, se torna novo. Eu poderia dar aqui alguns testemunhos. Eu me lembro, por exemplo, da minha própria história de vida. Falar de mim. Eu sou neto de um avô alcoólatra. Meu avô morreu com câncer na laringe, fumava muito, bebia muito, caía, não conseguia trabalhar. A minha família conta que até os próprios filhos batiam nele, a mulher xingava ele, era uma pessoa rejeitada na própria casa. Eu tenho, são três homens, 3 irmãos, meu pai é o mais velho. O meu outro tio, hoje, eu não sei do paradeiro dele, ele se tornou homossexual, sem nenhum tipo de preconceito, apenas para mostrar para você o fruto do pecado. Hoje não tem família, não tem apoio, nada, envelheceu, teve oportunidades, a palavra foi pregada, mas a mentalidade dele ainda estava aprisionada ao Egito. Um outro tio meu, o outro extremo, muitas mulheres, bebida, farra, não sei onde ele está também, se perderam pelo caminho. O meu pai ia pelo mesmo caminho, uma vida de completa amargura em função do pecado. Porque alguém que está alegre, feliz, ou brinca e tal, para fingir, ou para ocultar uma grande amargura que há no seu coração. Meu pai conheceu a minha mãe na época, e caminhando um tempo com ela, decidiu entregar a vida a Jesus. Falou: eu quero Jesus para a minha vida. Meu pai entregou a vida a Jesus, e aquilo que era uma história amarga, ao ser tocada pelo Senhor, Deus mudou a vida do meu pai. Meu pai é pastor de uma igreja nossa no Rio, na Penha, na Vila da Penha. Eu sou pastor. Quem conhece meu filho já dá para ver alguns traços nele. Já é a 3ª geração de pastor da minha casa. Irmão, eu não sei onde vai parar isso. A Bíblia diz que Deus visita até 1000 gerações. Eu não sei onde vai parar. Talvez se Jesus não voltar, a minha geração vai lembrar que por causa de um homem, a decisão de uma pessoa, toda a minha geração foi transformada, querido. Há um poder na sua decisão. Há um poder. Eu sinto Deus aqui falando com pessoas aqui. Não deixa a amargura da tua vida acabar com a tua geração. Eu não acredito em maldição hereditária, mas eu creio que demônio não morre, não nasce. Existem demônios que atormentam famílias. O demônio que atormentava o meu avô passou a atormentar os meus tios e o meu pai também. Mas a Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o maligno não pode tocar. Não toca na tua vida, na tua casa. Repetição de história, desgraça. Ai, mas eu mudei de país. Não adianta mudar de país, querido. Não adianta mudar de igreja, mudar de lugar, mudar de situação. Se você mudar a sua mentalidade, Deus quer mudar você por dentro.
Deixa a cruz de Cristo tocar em você. Onde Jesus toca a transformação. A Bíblia diz que eles bebem água e caminham para um oásis. 12 fontes de água, muitas palmeiras. Eu creio que no meio do teu deserto, da tua dificuldade, Deus tem um tempo de refrigério para você. Deus tem um tempo de refrigério para a tua casa, para você se reabastecer a água da vida. Lembra quando Jesus lá em João 4 encontra aquela mulher samaritana? E ela fala, quem sou eu para te dar água? E Jesus disse para ela, se você soubesse quem sou eu, a minha água, a água que eu te der, se você beber essa água, você nunca mais vai ter sede. Jesus é a água da vida, Ele é a fonte inesgotável para você. O que a droga não faz, o que o sexo não faz, a bebida não faz, o dinheiro não faz, só Jesus pode fazer na sua vida. Satisfazer as necessidades da tua alma. Eu quero ler uma frase com você. Pode ficar de pé no seu lugar. Olha, pode colocar Êxodo 23 para mim? Olha o resultado. Olha só que lindo. Lembra? Quando eu estou debaixo da nuvem. Vamos falar? Repete o que eu vou falar. Direção, proteção e provisão. Nuvem, fogo e maná. Quando eu estou debaixo da nuvem, quando eu não me afasto do fogo, quando eu me alimento do maná que Deus tem para mim, olha o resultado. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar no lugar que eu preparei. Você vai chegar no lugar que Deus preparou para você, meu irmão. O diabo não vai te parar. Não se rebelem contra o anjo do Senhor, pois não perdoarás suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizer tudo o que eu lhe ordeno, serei inimigos dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus. Tem inimigo, mas olha aqui, ó. E eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam suas práticas. Destruam totalmente e quebrem as colunas sagradas. Prestem culto a Deus. E Ele os abençoará, dando-lhes, olha a provisão, alimento e água. Olha o texto. Tirarei a doença do meio de vocês, irmão. Você não vai gastar dinheiro com remédio. Doença não vai chegar na tua casa. Não vai afetar você, porque você está debaixo da nuvem do Senhor. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o seu filho. E nem haverá mulher estéril. Quero declarar a você, irmão, que está estéril, não consegue engravidar, ter filho. Deus vai abrir o seu ventre. A esterilidade no seu trabalho, no talento, proficiência no inglês, aprender a nova língua. Deus vai tornar a sua vida profícua, próspera. Não vai ter esterilidade no meio de vocês. Farei completar o tempo da duração da vida de vocês, meu irmão. Deus cumpre promessa para aquele que está debaixo da nuvem. Vamos repetir? Eu vou falar, se repete, tá? Em 2026, vou andar debaixo da nuvem e do fogo. Deus vai me alimentar e prover tudo o que eu preciso. Meus inimigos serão aniquilados. Haverá cura sobre a minha casa. Haverá prosperidade e abundância. Eu e minha casa entraremos na terra prometida. Em 2026, eu vou viver milagre. Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia. A direção de Deus é maior que a provisão, amém? A direção de Deus para a tua vida é maior. Não sai debaixo da direção do Senhor. Eu quero fazer uma oração. Posso, pastor? Uma oração, rapidinho. Uma oração por você que está aqui. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você sabe que você tem enfrentado diversidades, questões na travessia do seu deserto. E a coisa mais difícil para alguém é a indecisão. É estar indeciso, perdido. O carro que eu aluguei tinha acabado o windshield, um negocinho azul, né? Porque congela o vidro. Eu não conseguia, começou a congelar o vidro, eu comecei a me perder, tive que parar no acostamento. É terrível. A gente caminhar sem clareza, você não ganha velocidade. Sem clareza, você não consegue progredir na tua jornada com Deus, na sua casa. Talvez alguém aqui confuso por alguma coisa.
perdido em si mesmo por alguma circunstância difícil. As coisas estão confusas para você. Você veio nessa manhã aqui em busca de direção de Deus, em busca de clareza para decisões que você tem que tomar na sua vida. Eu quero ser canal de Deus para você, eu quero orar por você. Quem sabe tem alguém aqui perdido por alguma situação, perdido por alguma questão. Eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar, caminha aqui até aqui à frente. Deixa eu orar por você, para Deus dar clareza para você. Pastor, tomar uma decisão difícil da minha vida, uma questão com a minha família, uma questão com o meu trabalho, o meu ministério, o meu documento aqui na América, alguma questão que você está vivendo, querido. Sai do seu lugar, vem até o altar. No altar de Deus a direção, no altar de Deus a provisão. Eu creio que Deus tem milagre, Deus tem resposta para pessoas aqui, Deus tem direção. Eu não estou chamando você para aceitar Jesus, para você que é crente na igreja mesmo, e talvez você, com algumas questões que aconteceram, você está saindo um pouco debaixo da nuvem de Deus. Você está saindo debaixo do lugar que você não deveria ter saído. Deus quer fazer uma aliança contigo, querido. Deus quer alinhar o teu coração, alinhar a tua visão. Não sai debaixo da nuvem. Quem sabe um trabalho, uma porta que abriu, uma palavra que você recebeu, está tirando você do lugar que você não deveria ter saído. Debaixo da nuvem do Senhor. Debaixo da nuvem do Senhor. Vamos cantar uma canção? A música diz assim: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar,